Shalom Lekulan, olá a todos! Hoje nós vamos ter uma aula especial. Nós vamos falar sobre as 5 consoantes do hebraico que sofrem modificação quando se encontra no final da palavra. Vamos aprender como fazer o seu desenho corretamente e também saber quais são as letras dessas 5 que sofrem modificação na pronúncia e na transliteração. Espero que essa aula seja bem produtiva e que você consiga assimilar todo o conhecimento que for transmitido a você. Vamos lá. A primeira letra que sofre modificação no final de uma palavra é a letra Kaf. A forma do Kaf é assim, ele se encontra com o Dag Chilene. Esse Dag Chilene, ele tem a função de dar peso na pronúncia. Se nós tivéssemos o Kaf dessa forma, sem o pontinho, que você vai encontrar muito também dessa forma, ele seria o Raf. Então, perceba que o som, a pronúncia é diferente. Com o Dag Chilene é Kaf. Sem o Dag Chilene é Raf. Ok? Olha só. Forma Sofi. O que é forma Sofi? Forma Sofi é a forma final. Quando ela se encontra no final da palavra, ela vai se apresentar da seguinte forma. Veja só. Como ela se apresenta. Ela passa um pouquinho para a linha de baixo, tá? Essa palavra aqui, essa letra Raf final, ela é maior do que as letras normais. Ela passa para a linha de baixo. Qual que é a transliteração? A transliteração do Raf final. K e o H. Então, quando ele se encontrar no final da palavra, o som dele vai mudar. Nós vamos ver agora. E também a transliteração muda. Aí você vai colocar o K acompanhado de o H. Toda vez que você no hebraico, nas palavras transliteradas, você presenciar o K junto com o H, sempre vai ter um som de R, tá? A pronúncia é um som de R, como do J no espanhol. Por exemplo, no nome Jesus, no espanhol, Jesus. Então, o J no espanhol ele tem um som de R meio suave. Então, o Kaf final, ele vai ser transliterado dessa forma, né? Quando ele se encontrar nesse estilo, e também assim, ó, quando ele se encontrar também nesse estilo aqui, ó, sem o Dagesh dentro, você translitera ele com o K acompanhado de OH, e a pronúncia dele muda para um som de R. Se ele tiver nessa forma, com Dagesh, nós já aprendemos isso, né? Nas aulas anteriores, você translitera ele somente o K. E ele tem um som mais pesado, que é o som de C, né? De casa. É a mesma pronúncia, tá certo? Vamos adiante. A próxima letra é a letra Mem. A forma do Mem é assim. Vamos mais uma vez. Essa é a forma comum do Mem. Porém, se o Mem se encontrar no final de uma palavra, ele vai se apresentar assim, ó. Dessa forma. Se translitera M. Pronúncia não muda. M de mãe. Próxima letra, letra Nun. O Nun se apresenta da seguinte forma. Olha só. Mais uma vez, ó. Tá vendo? Ele fica enquadrado dentro das linhas. Aí, se ele se encontra no final da palavra, ele passa também para a linha de baixo. Semelhante ao Raf, ó. Tá vendo? O Raf ele passa, o Mem
Não, o mem se encontra na mesma, enquadrado dentro das linhas. Agora, o nun tem que passar. Não faça o nun assim, em cima da linha, porque essa letra aqui é a letra vav, tá? Então você não pode fazer assim. Quando for o nun final, ele tem que descer, ele tem que ficar maior do que as outras letras. Por exemplo, aqui, ó, a palavra bem conhecida, ó, a palavra ben, que significa filho. Veja só o tamanho do beit. O beit são uma das letras que ficam enquadradas dentro das linhas do caderno. Tá? Então imagine aqui, ó. Imagine aqui a linha do caderno, tá? O beit ele fica dentro da linha, os sinais maçoréticos um pouquinho abaixo e o nun final ele passa para a linha de baixo, tá? Não faça ele dessa forma, porque senão aqui ele é um vav, aí vai ficar bev, tá certo? Então você tem que respeitar isso. Ben significa filho. A transliteração, letra N, pronúncia não muda, continua sendo o N de navio. E assim nós vamos continuando. A próxima letra é a letra P. Formato da letra P é assim, com o Dagesh Lene. Novamente, o Dagesh Lene, a função dele é dar peso na pronúncia, é dar força no som da palavra. Se nós tivéssemos aqui ele nesse formato aqui, sem o Dagesh Lene, ele seria o Fê. Você vê que é mais suave a pronúncia? Mas como ele tem o Dagesh, dá uma força no som da palavra, da letra. Dá uma força no som da letra. P. A forma Sofi do P é assim, ó. Ele também desce para baixo da linha. Tá certo? É importante essas observações. Tá? Então, quando ele se encontra no final da palavra, ele sofre alteração no seu desenho. A transliteração também, por quê? O P se translitera P, literalmente. Agora, o Fê, que é a letra sem o ponto, e o Fê final, ele se translitera F ou PH, dependendo dos gramáticos que nós estivermos acompanhando. Tá certo? Então, a pronúncia é o F. Tá? Tanto ele, se você transliterar ele como F ou como PH, o som vai ser o F de faca. Tá certo? Vamos para a próxima letra. O tsade. O tsade, ele se encontra assim, ó. Essa é a forma normal dele, ó. Mais uma vez. Essa é a forma normal do tsade. Se ele se encontrar no final da palavra, ele vai ficar assim, ó. Parecendo um Y. Detalhe, ele também passa para a parte de baixo da linha, tá? Então, faça isso, ó. Esse é o tsade. A transliteração continua a mesma, tá? Não muda, é o TS. E a pronúncia continua também, né? Como nas letras Z da palavra pizza. Esse som que produz esses dois Zs, pizza, é o mesmo som do tsade. Tsade, tsade. E assim, nós vamos encerrando então essa aula, uma aula curta, porém muito importante, né? Nas primeiras aulas que nós lecionamos, a aula 1, 2 e 3, a respeito das consoantes, e nós falamos
tocamos no assunto que algumas letras sofrem a modificação, porém eu preferi fazer uma aula específica somente com essas letras que foram passadas agora nessa aula, as 5 letras finais do alfabeto hebraico. Então eu espero que você tenha assimilado aí todo o conhecimento que foi passado e continue se dedicando e estudando, porque quanto mais você estudar, quanto mais você memorizar e quanto mais você recitar, maior será o seu aprendizado. Que Deus te abençoe. Lehi Traut.